Imagine um mundo silencioso e vazio, onde os únicos sons eram os sussurros do vento e os passos de uma humanidade recém-criada. Um mundo onde cada nome carregava o peso de um começo e cada erro, o eco de gerações. Nesse mundo, Caim se tornou o primeiro homem a derramar sangue, o sangue de seu irmão, uma terra manchada por um crime que parecia imperdoável. Mas o que poucos se perguntam é: o que aconteceu depois? Quando Caim foi expulso da presença de Deus, a maldição que ele carregava não foi apenas uma marca na pele, era um exílio da alma. A Bíblia conta que ele se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Mas ela também afirma algo ainda mais misterioso. Lá, Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu Enoque. E então vem o silêncio. Quem era essa mulher? Como ela surgiu? Naquela noite antiga, ao redor de uma fogueira pequena e trêmula, um ancião nos contou essa história. Sua voz tremia, não por idade, mas por reverência, como se cada palavra despertasse ecos que não deveriam ser ouvidos. Ele falava de uma mulher sem nome, uma sombra nas margens do Gênesis, esquecida pelas traduções, apagada pelas gerações. Algumas tradições antigas preservadas em escritos fora do cânone bíblico, como o livro dos Jubileus, sugerem que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. A terra, naquela época, não era povoada por multidões, mas por irmãos e irmãs que caminhavam entre ruínas e promessas. Em um mundo de poucos, os vínculos se tornaram inevitáveis. Entre esses relatos surge o nome Awan. Ela teria sido filha de Eva, nascida após a dor de perder Abel. Cresceu em silêncio, à margem da história dos justos. Os olhos de Adão e Eva estavam pesados de luto para verem o futuro, mas Awan o enxergava. E quando Caim foi exilado, marcado, solitário, foi ela quem o encontrou. Talvez não por destino, mas por identificação. Duas almas fora de lugar, rejeitadas, esquecidas pelo centro da narrativa. A união de Caim e Awan não foi como os contos antigos de amor puro e redentor. Foi marcada por medo, incerteza e uma tentativa desesperada de recriar algo em meio à devastação. Não havia bênçãos visíveis, não havia promessas sagradas, apenas a vontade de continuar. E juntos, em uma terra sem nome, construíram uma cidade. A primeira cidade da humanidade, Enoque. O filho que nasceu desse encontro carregava em si o peso da regeneração. Enoque não viu o Éden, mas herdou a memória de sua perda. Cresceu entre ruínas e reconstrução, em uma família que carrega ao mesmo tempo a marca da queda e o desejo da redenção. Mas e se estivermos olhando essa história do avesso? E se a esposa de Caim não for apenas um detalhe curioso, mas uma chave para entender algo muito maior? E se ela for o símbolo de todas as pessoas que não têm voz nas grandes narrativas? Awan pode ter sido esquecida nos textos, mas nunca deixou de existir. Ela representa aqueles que caminham ao lado dos marcados, dos perdidos, dos rejeitados, e ainda assim escolhem amar, construir, sonhar. A Bíblia diz: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Uma frase pequena, quase discreta, mas dentro dela há um universo inteiro. A esperança de um recomeço quando tudo parece impossível. A prova de que mesmo no deserto mais seco, uma semente pode florescer. Talvez você também já tenha sentido que carrega uma marca, que está exilado de algo que deveria ter sido seu. Talvez você já tenha amado alguém que o mundo inteiro dizia não merecer perdão. Já tentou construir algo onde só havia ruínas. A história da esposa de Caim é, na verdade, uma história sobre todos nós, sobre recomeços improváveis, sobre fidelidades silenciosas, sobre construir cidades em terrenos malditos. Ela nos faz lembrar que, às vezes, as maiores revelações não estão no que é dito, mas no que foi silenciado. Pouco se fala das filhas de Eva.
Nos textos sagrados, suas vozes se perdem entre os nomes dos patriarcas, como se estivessem condenadas ao silêncio desde o Éden. Mas, se ouvirmos com atenção, há ecos, lamentos antigos, sinais de mulheres que existiram, amaram, geraram e desapareceram das páginas da história. Awan não foi a única. Textos apócrifos sugerem nomes como Azura e Lulua, possíveis irmãs que, como ela, viveram sob o peso de uma linhagem quebrada. Algumas se revoltaram, outras se resignaram. Mas todas carregavam a herança da expulsão, da terra que nunca mais voltariam a ver. Você consegue imaginar o que era crescer em um mundo onde o próprio Deus parecia distante? Onde seus pais falavam de um paraíso que você nunca viu, apenas para lembrar que ele foi perdido por causa de uma escolha? A esposa de Caim, seja qual for seu verdadeiro nome, talvez tenha vivido tudo isso em silêncio. Seus olhos aprenderam a observar as dores do mundo sem poder interferir. Sua alma carregava uma sabedoria amarga. Às vezes, viver é apenas continuar, mesmo sem respostas. O sangue derramado por Caim não foi apenas a morte de Abel, foi a inauguração de um ciclo. Depois dele, os homens matariam por terras, por ideologias, por vingança, por medo. Mas o primeiro assassinato abriu uma ferida que nunca se fechou. E no meio dessa ferida, nasceu uma promessa. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse. Um gesto curioso para um condenado. Era punição ou proteção. Talvez Deus não tenha desistido de Caim. Talvez em sua infinita justiça ainda houvesse espaço para misericórdia. E foi essa fagulha de esperança que Awan viu. Ela não se apaixonou por um assassino. Se uniu a um homem ferido, marcado, mas ainda humano. Esse olhar redentor pode ter sido o que manteve Caim vivo. E talvez por isso ela tenha sido esquecida. Porque o mundo prefere lembrar o erro do que quem amou apesar dele. Enoque não era uma cidade como as que conhecemos hoje. Era um assentamento de sobreviventes. As primeiras tendas, os primeiros fogos, os primeiros muros erguidos não por glória, mas por medo. Caim não construiu Enoque por orgulho. Ele construiu porque precisava de refúgio. E foi com as mãos de sua esposa que as primeiras pedras foram colocadas. Enquanto os outros filhos de Adão se espalhavam pela terra, evitando o nome maldito do irmão assassino, Caim e Awan fincaram suas raízes. Enoque foi o útero da civilização como conhecemos. Nela nasceu a ideia de família expandida, de proteção coletiva, de um lugar chamado lar. E mesmo que tenha nascido de um exilado, ela floresceu. Foi nela que os primeiros artesãos surgiram. Os primeiros músicos, os primeiros visionários. Enoque não nega a queda, ela abraça o caos e o transforma em lar. As gerações passaram, as histórias se distorceram. O nome da esposa de Caim, já esquecido, virou lenda, mito. Ou foi enterrado intencionalmente. Talvez os escribas a tenham apagado por conveniência. Ou talvez porque sua presença incomodava demais. Uma mulher que escolheu amar um homem condenado. Uma mulher que construiu uma cidade com suas próprias mãos. Uma mulher que virou o ventre da humanidade. É curioso pensar nisso. Como tantas outras mulheres esquecidas da história, seu silêncio virou grito. Um grito que atravessa os tempos, que incomoda, que denuncia: eu estive aqui. E esse grito hoje ressoa nos corações das mulheres que não aceitam ser apagadas, que sabem que mesmo sem nome, ainda carregam poder. No fim de tudo, vem a pergunta que ninguém quer fazer. E se todos nós carregamos um pouco de Caim? Se somos descendentes dessa união improvável, então nossa herança é ambígua, ao mesmo tempo queda e reconstrução, pecado e redenção, sangue e bênção. A esposa de Caim, então, não seria apenas a primeira mulher fora do Éden.
Ela seria o arquétipo da esperança em meio à destruição. A prova de que o amor, mesmo nas sombras, ainda pode gerar vida. Ainda pode gerar futuro. Essa história não é apenas sobre Gênesis. É sobre hoje. Sobre você. Sobre mim. Sobre todos que já se sentiram fora do plano, mas ainda assim acreditaram que havia propósito no caos. Porque às vezes Deus começa suas maiores histórias justamente pelas rachaduras das anteriores. Você acredita que isso realmente aconteceu? Se isso te tocou, é porque essa história precisava encontrar você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir o que a Bíblia não disse em voz alta.